Bom dia, gente. Tudo bem? Espero que estejam todos bem, tá? Nós vamos dar continuidade ao nosso livro, tá? Hoje nós estamos aí na aula 3, tá? Na matéria de História, tá bom? Nós vamos dar continuidade, tá? Lá na página 12 de História. Todo mundo aí na página 12? Ótimo. Aí fala assim lá embaixo. O texto a seguir fala sobre a fabricação de ferramentas no período paleolítico e traz informações interessantes sobre maneiras de caçar, tá? Então, o que é que vai falar esse texto aí? Vai falar sobre as ferramentas, né, que eles utilizavam, né, no período paleolítico, tá? Sobre a fabricação, tá bom? Essa primeira aí, ela é uma ferramenta feita de pedra. Observa bem aí. Bem interessante, né? E agora, né, ela se encontra, né, lá no Museu Nacional de Arqueologia de Madrid, localizado na Espanha, tá? E ao lado tem uma reconstrução, tá? Que representa as ferramentas, tá? Que eram também feitas com pedras, tá? Utilizada também lá no período paleolítico. Esse grandão aí parece até um dente, né? Página 13. Aos instrumentos e às armas simples, juntam-se os instrumentos e armas compostas por duas ou mais partes, tá? Em diferentes materiais, pedra, osso e madeira. O trabalho com osso e marfim toma o nome de rudimentar, né? Que é o que fornece os arpiões, né? Que nós chamamos de que é as lanças de ferro fixadas a um cabo de madeira, pontas, lanças, garfos, propulsores, retificadores de flechas, agulhas com furos e etc. Tá bom? Ganha importância a grande caça coletiva, tá? Que agrupava dezenas de abatedores. O que são abatedores, tá? São aqueles que abatem o animal, que matam o animal, tá? Mulheres e crianças também eram incluídos, tá bom? Cercando rebanhos inteiros de animais, né, que chamavam de gregários, né, que é o mesmo que esses rebanhos, né, que vivem em bandos ou em grupos, tá bom? Tipo, as renas, né, que elas vivem em grupos, cavalos, bisontes, bois, né? Para conduzi-los rumo aos obstáculos naturais, precipícios, tá? Os obstáculos, né, havia muitos precipícios, né, becos rochosos, ou para as armadilhas artificiais, armadilhas que eles faziam, tá? Que eles criavam, né, que existiam as paliçadas, tá? Que é um tipo de armadilha, tá? Formada por estacas de madeira, tá? Fincadas no chão, tá? Como se fosse um cercado, tá? Gaiolas, tá? Emboscadas. Isso aí é sobre os que eles utilizavam, né? Para que servia as ferramentas que eles criavam, que eles faziam, tá? Aí abaixo tem aí um desafio, que é perguntando, né, quais são as ferramentas que eram criadas pelos grupos dos humanos no período paleolítico, citada aí no texto acima. Então, vocês vão escolher uma delas, tá? E elaborar uma hipótese para explicar que função ela tinha naquele período. E esse segundo desafio aí, que é segundo o texto, de que jeito os grupos humanos do período paleolítico realizavam as caças coletivas. Aí tem aqui, né, dizendo tudo aqui, ó. Tá? E vocês respondam esse desafio, tá? É uma resposta aí mais pessoal de acordo com o texto. Abaixo aí tem artistas do passado. Aí vamos falar sobre as pinturas rupestres, tá? Nossos ancestrais, já no período paleolítico, inventaram uma forma de registrar os seus conhecimentos e experiências. Eles faziam isso com a pintura rupestre, tá? É um tipo de pintura feita nas paredes e nos tetos, tá? Nos tetos rochosos de abrigo ou cavernas.
Essas pinturas também eram feitas em grandes rochas ao ar livre. As tintas eram feitas com elementos naturais, como fragmentos de carvão, dióxido de ferro e pigmentos naturais, misturados a elementos como clara de ovos, seiva, água ou sangue. As pinturas rupestres podem ser encontradas em diversas localidades ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil, tá? E são estudadas até hoje, constituído importantes vestígios materiais deixados por nossos ancestrais, tá? Aí do lado nós tivemos essa primeira pintura, tá? Que é uma pintura rupestre encontrada em caverna fica na Namíbia. Fica lá na África. Olha aí. Parece que é umas pessoas, né? Essa pintura, a gente não consegue identificar muito bem. Porque a gente não... a forma deles falarem, né? De se comunicarem, não é igual a nossa, tá? Era diferente, tá? Então aí ele quis dizer alguma coisa com esse desenho. Não era qualquer pessoa que podia desenhar também, tá? Todos esses desenhos, tá? Essas pinturas, elas tinham um significado, tá? Então não era qualquer pessoa que podia ir lá pegar a tinta e desenhar. Não, porque para fazer essa tinta, ela tinha um trabalho. Então não era qualquer pessoa que poderia, né, ir pintar. Tinha que ter um significado as pinturas. Então era uma pessoa mais importante lá, tá? Para a tribo deles. Abaixo nós temos aí, ó, a pintura rupestre que representa animais, tá? Que fica lá na França. Lembra um boi, né? Um touro. Alguma coisa assim. Página 14. Na página 14 vai falar sobre a vida nômade, tá? O que é vida nômade, tá? Então aí vai explicar um pouquinho, ó. No período paleolítico, os caçadores e coletores tinham, né, que se deslocar constantemente para conseguir alimentos, tá? Eles não possuíam uma moradia fixa. Quando a pesca, as frutas ou a caça se esgotavam em determinado local, eles se mudavam em busca de outro lugar que oferecessem alimentos. Isso significa dizer que eles eram nômades, tá? Então, o que é nômades? Nômades, então, eles não tinham uma moradia fixa. Eles viviam trocando de lugares, tá? Porque, por exemplo, eles viviam muito tempo num local. Quando acabava a comida, as frutas, né, eles tinham que se deslocar para outro lugar, tá? Para começar tudo de novo. A forma de organização dos caçadores e coletores dependiam da mudança da natureza. Eles tinham, né, que se preocupar, por exemplo, com os problemas trazidos por um período de seca muito intensa, pois com isso perderiam acesso às plantas importantes, tá? Ou com o esgotamento de peixes em um lago, o que afetaria a atividade de pesca. Assim, é possível dizer que os caçadores e coletores no período paleolítico tinham pouco controle sobre o meio ambiente. Tá? Suas atividades eram dependentes dos ritmos e das mudanças da natureza. No período paleolítico, os ancestrais dos seres humanos construíam moradias, tá? E também se abrigavam em caverna. Ou seja, eles moravam em cavernas, né? Eles criavam cabanas, assim que eles viviam, tá? Olha aí, isso aí é uma caverna, né, de Altamira, tá? E é um grupo de várias cavernas, né? Então tem várias cavernas aí que ficam no norte da Espanha, tá? E nelas são encontradas diversas pinturas rupestres. Então tudo indica que eles moravam aí, né? Eles já moraram aí nessas cavernas, tá? Relação com a natureza, tá? Do nomadismo ao sedentarismo, tá? Ó, com o passar do tempo, a relação que nossos ancestrais mantinham com a natureza mudou. No período neolítico, tá? Que é o novo período, nossos ancestrais desenvolveram a agricultura, tá? Como é que eles desenvolveram essas agriculturas? Quando eles, lá no período paleolítico, eles saíam, né, comendo os alimentos e tudo,
E não tinha lixo, né? Não tinha essa coisa como é hoje. Então, eles comiam e iam jogando no chão. Eles comiam e iam jogando no chão. E daí eles começaram a observar que onde eles jogavam, né, aquele resíduo, estavam nascendo. Estava nascendo plantas, estavam nascendo árvores. Então, foi daí da onde surgiu a agricultura, tá? Que aí, né, que desenvolveram a agricultura. E passaram também a domesticar alguns animais, tá? Com isso, eles começaram a se fixar em um lugar. E a história, tipo assim, começaram a domesticar alguns animais, é que na era paleolítica, eles simplesmente, né, eles só iam à caça, eles só caçavam, né? Os animais não tinham nenhum direito de se defender. E quando eles começaram já na era, né, neolítico, foi onde eles já começaram a ter mais o contato com os animais e perceber que existiam alguns animais dóceis, tá? O que eles poderiam ter um contato melhor, né, com os animais. Eles poderiam cuidar dos animais ali e quando eles tivessem, né, que abater, né, para poder ter uma alimentação, já estava próximo, não precisava caçar. Daí surgiu o sedentarismo, tá? A domesticar alguns animais. Com isso, eles começaram a se fixar em só um lugar, tá? Eles pararam de ter aquela vida nômade, tá? Da era paleolítica, tá? E eles ficaram somente em um lugar, porque eles já haviam, né, feito, né, criado, né, a agricultura e também a domesticar os animais, tá bom? Onde pudessem permanecer trabalhando na agricultura, tá? No pastoreiro ou em outras atividades, e eles aí assim, né, com isso eles se tornaram sedentários, tá? Ou seja, não precisavam mais se deslocar, tá? Constantemente em busca de alimentos e de recursos para sobreviver, pois eles já tinham tudo ali, né? Eles já tinham criado a agricultura, eles já tinham criado, né, a domesticação de animais, então eles não precisavam mais ficar indo, né, para caça, né, ter aquela vida nômade para ficar caçando, né? Acabou aqui, vamos para outro lugar, não precisava mais. Onde foi, né, o sedentarismo, tá? Isso se deu há cerca de 10 mil anos, tá? Desde então, a agricultura se espalhou pelo mundo, tornando-se a principal atividade de transformação da natureza. Tinha início, tá, o predomínio dos agricultores e pastores. A agricultura e a domesticação de animais promoveram o aumento da população em algumas regiões do planeta. Tá? A fabricação de instrumentos se desenvolveu com a produção de objetos de cerâmica e depois de metal. Tá? Aí em cima tem uma escultura, né? Que essa escultura pertence ao final do período neolítico, tá? E foi encontrada na Romênia. Olha bem, muito bonita, né? Essa escultura. E deram o nome dela, né, dessa escultura aí, de O Pensador de Cernovada, tá? Deram esse nome para essa escultura. Aí embaixo tem uma tirinha aí, né? É verdade? Tá perguntando se é verdade, né? Quando os primeiros grupos humanos se tornaram sedentários, a relação deles com a natureza mudou, eles passaram a interferir mais na natureza e passaram a modificar a paisagem? Com certeza, né? Eles, com essa vida nova, né? Eles acabaram criando, né, coisas onde eles pudessem se estabelecer e ficar. Então, houve mudanças, né, na paisagem, né? Houve mudanças aí modificando, né, a natureza, a paisagem, né? Então, é verdade. Abaixo aí, ó, conectado com a geografia. Hoje, os pesquisadores sabem que a agricultura surgiu em diferentes lugares, né? Então, a gente sabe que a agricultura agora ela surgiu em diferentes lugares do mundo, né? Porque eles já passaram pelo mundo todo, né? A era paleolítica foi a maior era que existiu, tá? Provavelmente, nas áreas de vales e várzeas de rios, isso quer dizer que várias populações diferentes, sem contato uma com a outra, desenvolveram a agricultura mais ou menos ao mesmo tempo, tá? Para entender um pouco melhor sobre esse processo, observe aí esse mapa abaixo. Ó, as origens da agricultura. Aí tá mostrando, ó, lá na América do Sul, o que criaram, né? Na América do Sul.
O que criaram lá na Ásia? O que criaram na África? E embaixo tem dizendo, ó. Aí, ó, na América do Sul. Na América do Sul nós tínhamos batatas, alpaca, né, que é um animal. Nós tínhamos também porquinhos da Índia. Lá na África, nós tínhamos o inhame. Nós tínhamos também o trigo. Não, o trigo fica lá na Ásia. Tínhamos o sorgo, né? Algumas coisas aí onde foi as plantações que eles faziam, tá? Em cada lugarzinho aí do mundo. Página 16. Aí na página 16 tem um jogo rápido, tá bom? Que eu quero que vocês respondam, de acordo também aí com o texto das páginas passadas. A página 17 também para responder. A página 18 e a página 19, tá? E completar essa linha de chegada aí embaixo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima aula.